as feiras sobre a vida do patriarca Jó. Que lições aquele homem pode nos trazer neste momento tão difícil da humanidade? E hoje nós vamos encerrar esse trimestre com uma reflexão sobre, baseado no seguinte tema: a vigilância conserva pura a igreja. Da mesma maneira que Esdras e Neemias, eles mantiveram o tempo todo vigilância, enquanto eles reconstruíam os muros, reconstruíam a cidade e reconstruíam o templo lá em Jerusalém, no período do pós-cativeiro. A igreja nos dias de hoje também precisa estar vigilante. Nós aprendemos nas lições anteriores que muitas das vezes os inimigos de Israel tentaram de todas as maneiras desvirtuar aquilo que eles estavam fazendo para Deus e para as pessoas também, porque nós servimos a Deus servindo as pessoas. E aqueles homens unidos com prudência, na dependência do Senhor, eles conseguiram vencer todas as adversidades. E hoje nós vamos fazer uma reflexão baseada lá em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, na parábola das 10 virgens. E nós vamos aprender um pouco sobre a vigilância que esses dois homens tiveram lá atrás e que a igreja precisa ter nos dias de hoje. O nosso textual está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 13, no versículo 37, que diz assim: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. São palavras do Senhor Jesus. A verdade prática nos diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Nós devemos entender que nem toda inovação ela é ruim. Aliás, o que nós estamos fazendo hoje, as transmissões ao vivo, através das redes sociais, através da plataforma do YouTube, nós temos uma conta aqui da nossa igreja, onde nós postamos os vídeos dos nossos cultos. Isso é uma inovação, só que é uma inovação que não é ruim. Quando nós temos a exortação de vigiarmos com as inovações, são aquelas inovações mundanas, aquilo que vai nos afastar da cruz de Cristo e do verdadeiro Evangelho. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Olha o que diz as Escrituras Sagradas: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, temos aqui uma exortação da parte do Senhor, porque nós temos uma convicção: Jesus virá, mas nós não sabemos a que hora é que Ele se manifestará, a que dia que Ele virá para nos buscar. E nós devemos, desta forma, nos prepararmos para esse encontro com o noivo, que é Jesus Cristo. Sempre quando eu trato do assunto da volta de Jesus, eu ressalto que
Jesus fez uma promessa que retornaria para nós, uma promessa coletiva que abrange toda a igreja. Há uma promessa na Bíblia que é repetida por 318 vezes, e essa promessa é que Ele virá arrebatar a sua igreja. Nesta promessa nós estamos firmados e aguardando o Senhor raiar nas nuvens para buscar o seu povo. Só que antes que Ele venha buscar a todos, antes que Ele venha buscar a igreja de forma coletiva, individualmente, todos os dias, alguns de nós são chamados para nos encontrarmos com o Senhor. E esta pandemia deixou isso mais claro do que nunca. Ainda que as maiores vítimas, o maior número de vítimas é de pessoas já da meia idade ou de pessoas de idade avançada, porque a maioria das pessoas que morreram, seja no Brasil ou no mundo, tinham mais de 60 anos. Nós vimos vários casos de pessoas que estavam entre 40 e 60 anos e também partiram. Mas os com menos de 40 anos também morreram. E outra coisa, não se morre só de Covid, se morre de várias coisas. Nós temos pessoas que morrem por causa de acidente de carro, outros morrem por causa que foram, de repente, tomaram uma medicação, aquilo deu um efeito colateral e a pessoa veio ao óbito. Outros faleceram porque teve uma parada cardíaca, outros porque o seu cérebro teve um AVC. Enfim, os motivos para as pessoas morrerem são diversos. E o que nós devemos estar sempre atentos? A Bíblia diz em Hebreus 9:27: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. Então, que nós possamos ter Jesus na nossa vida, porque Ele disse lá no capítulo 14, no versículo 6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que nós nos apeguemos com Ele, que se Ele vier quando a gente for jovem, na meia idade ou na terceira idade, estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor. E se Ele vier nessa nossa geração arrebatar a igreja, que eu e você estejamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Vamos fazer uma breve oração? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, e nesta noite nós pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações, ó Pai, sejam dos Teus filhos que estão aqui na igreja, ou daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ou aqueles que verão este vídeo depois salvo, meu Deus, lá no Facebook ou no YouTube. Senhor, que esta pessoa se conscientize que todos nós um dia teremos que nos encontrar com o Senhor, e iremos prestar conta, Senhor, do que fizemos na nossa vida, do que fizemos com o nosso tempo, do que fizemos com as oportunidades que o Senhor nos deu. Guia-nos por veredas de justiça, por amor do Teu nome, Pai, para que o dia que o Senhor nos chamar, seja no arrebatamento da igreja, ou seja no dia da morte, nós estejamos prontos, ó Pai, a encontrar-nos com o Senhor e não sermos envergonhados, ó Deus, mas que nós neste dia possamos encontrar do Senhor a seguinte expressão: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado por herança desde a fundação do mundo. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui o nosso comentário da nossa introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontraremos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Obrigado, David. Então, aqui na nossa introdução, o comentarista cita que o tempo se abrevia, e ele fala da referência de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, que diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Então, o que nós precisamos entender? A cada dia que passa, a volta do Filho do Homem para buscar o seu povo está mais próxima.
O tempo do fim está mais próximo. Tem pessoas que eu conheço que nem evangélicas não são, e elas veem o que está acontecendo no mundo e eles dizem: amigo, o tempo do fim está próximo. Então tudo nos mostra que a qualquer momento Jesus virá para nos buscar, e nós precisamos estar preparados. A parábola que Jesus contou no capítulo 25, do 1 ao 13, do Evangelho segundo escreveu Mateus, retrata uma cerimônia que não é muito comum aqui no Ocidente, mas no Oriente, na época de Jesus, isso era muito comum. Uma pessoa, quando ela ia se casar, ela costumava chamar amigas, geralmente o noivo chamava algumas amigas, para que o acompanhasse até a festa do casamento. Geralmente eram pessoas bem próximas, que ele tinha grande consideração. E no caso aqui da parábola, essas mulheres são chamadas, na verdade essas moças, porque eram 10 virgens, elas são chamadas de 10 virgens, onde 5 são colocadas como prudentes e 5 como imprudentes. Naquela época, como nós sabemos, não existia luz elétrica como nós temos hoje. Então o que iluminava as pessoas à noite eram as lamparinas, eram aquilo que as pessoas do interior chamam de lampião. Então aqueles instrumentos para iluminar o caminho das pessoas à noite, ele tinha um pavio, e o que fazia com que o fogo pegasse ali era o combustível, e o combustível naquela época muito usado era o azeite. Então o que aconteceu? O noivo demorou de passar naquela casa para chamar aquelas pessoas, aquelas 10 moças, para fazer o cortejo para o casamento. E como ele demorou muito, todas dormiram. Mas por volta da meia-noite, houve um grito: olha, o noivo está chegando. E as 10 ali estavam de roupas brancas, prontas para o cortejo. 5 delas tinham azeite de reserva. Portanto, mesmo o noivo demorando, elas continuaram com as suas lâmpadas acesas, com as suas lamparinas, com os seus lampiões. Já as outras que não tinham esse azeite em reserva, esse combustível em reserva, suas lâmpadas se apagaram. E na hora que foi chamado para que elas acordassem, porque todas dormiram, 5 estavam prontas para seguir o noivo e 5 não estavam. E diz a palavra do Senhor que aquelas que não tinham pediram as que tinham para que lhes emprestassem. E elas disseram: não, se nós fizermos isso, o trajeto é longo até o local da festa. Vai faltar para a gente e vai faltar para vocês também. Então vocês vão, aqueles que vendem, e comprem. Imagina, irmãos, hoje já é difícil até numa cidade como São Paulo achar comércio à meia-noite aberto. Imagina no Oriente há 2000 anos atrás. E foi isso que aconteceu. Aquelas 5 que estavam prontas, que tinham azeite em reservas, pegaram as suas lâmpadas e seguiram com o noivo para a festa de casamento. E aquelas 5 que não estavam prontas, elas saíram para comprar. E quando elas retornaram, as portas de onde estava acontecendo aquela grande festa já estavam fechadas, e elas não puderam entrar. E aqui Jesus fez uma ilustração, que quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier para buscar a sua igreja, muitos, mesmo sendo parte das virgens, que representam aqui a igreja como um todo, não a igreja como aqueles que vão morar no céu, mas a igreja institucional. Então, muitos que estão dentro da igreja instituição estão presentes, mas não tem azeite em reserva. O azeite fala do Espírito Santo. Então nós precisamos estar em comunhão com esse Espírito, para que quando ele vier, a gente possa estar pronto para nos encontrar com ele. Primeiro tópico: meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente a 24 horas do dia, terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia, que está para terminar é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade,
que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos quanto o dia, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Obrigado, Daísa. Então, o que nós vemos aqui, queridos? Quando a Bíblia fala que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro, fala do dia que Jesus vier para buscar a igreja. Então, quando Jesus vier para buscar a igreja, vai terminar um período que os estudiosos da Bíblia chamam de dispensação da igreja ou dispensação da graça. Então, hoje nós estamos tendo todas as oportunidades possíveis para alcançar o coração das pessoas com a palavra de Deus. Por isso que a igreja não pode deixar de dar testemunho, mas aqueles que ainda não conhecem o Evangelho precisam ouvir a palavra de Deus e dar crédito. A semelhança de Noé, a geração antediluviana, eles ouviam Noé dizendo que o fim viria através das águas, e eles não criam. Mas hoje não é diferente. Muitas pessoas também não estão crendo na pregação do Evangelho. Agora, querendo essas pessoas ou não, tudo que a palavra de Deus vem dizendo ao longo dos anos, ela vem se cumprindo. As profecias bíblicas, elas vêm a cada dia tendo o seu cumprimento cabal e definitivo, o que aumenta a nossa fé, que temos a expectativa de ver Jesus, mas que aumenta também a brevidade de tempo que nós temos de anunciar o Evangelho. Então, em breve, a dispensação da graça vai terminar, o período de tempo chamado dia vai terminar, e aí sim, nós teremos um período muito triste, mas em nome de Jesus, que você prepare o seu coração para se encontrar com o Senhor, enquanto ainda há tempo. Se você está distante dos caminhos do Senhor, você que nos vê por esta live, é tempo de você reconciliar-se com Deus, voltar para os caminhos do Senhor. Não importa o que te fizeram, importa o que Jesus fez por você, ali na cruz do Calvário, para a tua salvação. Segundo tópico, meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalai responde: vem amanhã e vem também a noite. Amanhã começa um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que levaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus. Naquele momento, o melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Os vivos e Jesus levará a sua noiva para a sala de bodas, onde a igreja e o cordeiro se reunirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos amém. Ora vem, Senhor Jesus. 2. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Para o mundo que rejeitou Jesus, o grande lagar de ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito à palavra de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Obrigado, David. Então, o que a gente entende? Se vai estar terminando um tempo com o arrebatamento da igreja, vai estar iniciando dois períodos, ou melhor, um período com duas características. Primeiro, será manhã para a igreja de Cristo, porque esta igreja será conduzida às bodas do Cordeiro, e antes das bodas ela ainda passará pelo tribunal de Cristo para ser galardoada. A igreja não vai passar pelo juízo final
final. Ela vai passar pelas bodas do Cordeiro para ser o quê? Galardoada pelo Senhor. Mas por outro lado, aqueles que ficarem aqui na terra, vai começar um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Se você ler o livro do Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, fala da dispensação da igreja, fala da igreja presente na terra. No capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 19 do Apocalipse, o nome igreja não aparece mais. E ali é um período de ajuste de contas de Deus com a humanidade rebelde que virou as costas para Deus. Esse período nas Escrituras Sagradas, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 14, será chamado de grande tribulação. Apocalipse 3, 10 fala que será um período de grande tentação para os que habitam na terra. Nesse período só teremos salvos aqueles que forem martirizados, aqueles que aceitarem a Jesus pela fé, mas que não aceitarem a marca da besta em suas mãos ou nas suas testas, e por isso serão perseguidos e mortos. Por isso vale a pena nós nos apegarmos a Cristo agora, para subirmos com Jesus no arrebatamento da igreja, e não ficarmos para o período da grande tribulação. Então, se para a igreja arrebatada estará no tribunal de Cristo, depois nas bodas do Cordeiro, onde estará unida eternamente com Jesus, para os que ficarem na terra, será um período de grande tormento. Pastor Davi, haverá salvação durante a grande tribulação? A Bíblia diz que sim, está lá no capítulo 7, versículo 14 em diante do Apocalipse. Mas, para isso, a pessoa terá que ser fiel até a morte, literalmente, porque o anticristo e o falso profeta dominarão a terra. E aí, para você conseguir ser salvo, você não pode negar a Cristo, e se não negar a Cristo, vai ser martirizado. Terceiro tópico, meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável, quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. 1. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isso. 2. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. 3. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe. Todos os tempos, a grande tribulação, e não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Muito bem, obrigado, Denise. Então aqui, no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 1, os discípulos de Jesus dizem assim, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Presta atenção na pergunta deles e na resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui ele dá uma lista dos sinais que precederiam a sua volta, mediante a pergunta dos discípulos. Ele disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares.
mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que ele está dizendo? Que todos esses acontecimentos, eles já haviam na época de Jesus, eles já aconteciam, mas que na proporção que eles fossem aumentando de forma volumosa, era um sinal que ele estaria próximo de retornar para estabelecer o seu reino. E interessante que ele coloca aqui no versículo de número 8 a seguinte expressão: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se você pegar essa expressão princípio das dores no grego, que é a língua original do Novo Testamento, você vai ver que essa expressão está associada sempre a dores de parto, quando uma mulher está para dar à luz. O que Jesus estava querendo dizer? Da mesma maneira que as contrações de uma mulher que está entrando em trabalho de parto vai aumentando na proporção que chega o momento dela dar à luz, assim é o que vai acontecer na terra. As dores, as dificuldades, os problemas vão aumentando na proporção que vai se aproximando o dia do retorno de Jesus. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nós nunca vivemos um tempo, irmãos, em que isso está se tornando tão realidade. Até no meio das famílias nós estamos vendo esse quadro todos os dias. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós nunca tivemos tanta falsa religião como hoje. Tanta gente que se diz piedosa, temente a Deus, mas quando é feita uma investigação na vida pessoal da pessoa, os escândalos aparecem. E os falsos religiosos e os falsos profetas não estão apenas dentro das igrejas evangélicas, eles estão em todas as religiões. E o número do crescimento deles, a multiplicação dessas pessoas, também é um sinal do fim. E versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nós vivemos numa época em que o amor está tão frio, em que os casos de filho que abandonaram por pais, mesmo sendo recém-nascidos, filhos que mandam matar o pai, ou até tramam para tirar a vida do pai e da mãe, às vezes por causa de uma pequena quantia em dinheiro, está se tornando uma coisa cada dia mais avassaladora. Então esse esfriamento do amor é um dos sinais da volta de Jesus. Mas o que me chama a atenção é o que ele diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui me chama a atenção também a nossa visão acerca da salvação, que salvação não é uma coisa que acontece no momento, você está carimbado, está pronto para ir para o céu e pronto. Não é uma coisa que você não se perde. Aqui a Bíblia fala que é possível sim você perder aquilo que você recebeu de Deus. Lá em Apocalipse está escrito: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se existe a possibilidade de ser tomado, existe a possibilidade de perda. E aqui ele diz que vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Quantos que começaram bem, mas terminaram muito mal? Então é tempo de todos nós abrirmos os nossos olhos e entendermos: a meia-noite está aí, a qualquer hora Jesus virá para buscar a sua igreja e o seu povo, e você precisa estar preparado. Como é que eu estou preparado, pastor? É eu estando em Cristo e Cristo estando em mim. É eu negando as coisas deste mundo, e quando eu falo coisas, eu estou falando os benesses, eu estou falando as coisas erradas. Tem muita coisa nessa vida que nós podemos usufruir, e que não vai tirar a nossa dignidade e nem romper o nosso relacionamento com Deus. Mas nós não podemos usufruir daquilo que é a concupiscência da carne, soberba da vida, que vai romper o nosso relacionamento com Deus. Quarto tópico: meia-noite, a vinda do novo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos para a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo.
Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com os corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas de Jesus, que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Queridos, deixa eu compartilhar com vocês uma referência que tem aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Paulo estava falando com uma igreja que estava duvidando da volta de Jesus, ou imaginava que aqueles que morreram sem Cristo já estavam perdidos, e então ele fala sobre a ressurreição e a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que dormem aqui é os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está dizendo aqui para esta igreja? Que a pessoa que morreu, ela não está perdida. Se ela morreu em Cristo, ela está no paraíso, aguardando o grande dia da ressurreição. Porém, quando Jesus vier nas nuvens e ele chamar a sua igreja, isso milésimo de segundo. A expressão de 1 Coríntios 15 é que vai ser um piscar de olhos. O que vai acontecer? O que está no pó da terra, ele ressuscita, recebe um corpo glorificado. A Bíblia fala que o que é mortal se reveste de imortalidade, o que é destrutível se reveste de indestrutibilidade, e ele é arrebatado. Mas ele não vai ser arrebatado sozinho, ele vai ser arrebatado junto conosco, que já passamos também nesse momento por uma transformação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, e aí iremos encontrar com o Senhor nos ares, para estar para todo sempre com Ele. Então, os que morreram não estão perdidos, irmãos, eles estão conscientes. Tem gente que fala: será que a pessoa quando morre, ela fica consciente? O corpo não. O corpo, a expressão que a Bíblia usa é que o corpo dorme. Quando você entra num velório, essa é a impressão que você tem, que a pessoa está dormindo. Só que a alma e o espírito dela são imortais, eles resistem à morte. E eles vão, se você morreu com Cristo, para um lugar de gozo, de esperança, mas de consciência. E os que morrem sem Cristo já vão para um lugar de tormento, que ainda não é o lago de fogo, que depois do milênio, depois da grande tribulação e depois do milênio, essa pessoa vai ressuscitar para ser condenada e aí sim lançado no lago de fogo. Mas o que morreu sem Cristo sabe onde está e por que está. E o que morreu com Cristo sabe onde está e por que está. Uma das provas disso é na história do rico e Lázaro, aonde o rico sabe onde está e por que está, e Lázaro também. E outra passagem também que está lá no Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz que os que são martirizados, ou que serão martirizados depois da grande tribulação, estarão debaixo do altar de Deus e clamarão a Deus por justiça. Quem está dormindo não clama por nada, porque não tem consciência. Aqueles que estão debaixo do altar de Deus estarão clamando por justiça. Por quê? São as almas dos que morreram, e lá eles morreram pela causa de Cristo durante a grande tribulação, porque não aceitaram a marca da besta, e eles vão clamar a Deus de forma consciente. Eles sabem onde estão e por que estão. Quinto tópico: o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos:
que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias e nossa função é despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve, obreiros e crentes em geral. Não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido filhos da luz, feitos filhos da luz e vestidos das vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem vigiar. 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa, desocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. 2. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. E isso conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que, se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente também esteve. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é, finalmente, o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. Obrigado, pastora Denise. Então, queridos, fechando aqui a nossa ministração de hoje, o clamor da meia-noite é um brado de alerta. Por quê? Porque o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Quantas pessoas espiritualmente, irmãos, estão dormindo? Eu que sou pastor já há alguns anos, há pouco mais de 2 décadas, eu tenho percebido que eu nunca vi, eu comentei isso com um irmão um dia desse, eu nunca vi um período de tanto sono espiritual como esse que nós estamos vivendo. Os sinais, para onde você olha, aponta para o retorno de Jesus, e tem pessoas que acham que está tudo bem, que nada está acontecendo, e isso deixa o nosso coração muito triste. Agora imagine o coração de Deus. Mas a Bíblia alerta que no final dos tempos, um dos sinais da volta de Jesus era que o amor iria esfriar. E quando o amor das pessoas por Cristo ele esfria,
o sono espiritual toma conta. E esse sono, aqui o comentarista ele coloca 3 motivos. Primeiro, desobediência. Todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, você se torna um crente sonolento para as coisas de Deus. Segundo, preguiça. Meus irmãos, infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas têm disposição para tudo. Agora, quando fala de disposição para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor, para cultuar, irmãos, eu não estou falando de época de pandemia, não, estou falando de pré-pandemia. As pessoas estão com preguiça no sentido espiritual. E uma das razões dessa preguiça é a concorrência que nós temos hoje. Tem tanta coisa que concorre no dia a dia com o culto, com a adoração a Deus, com o serviço do Senhor, que nós estamos tão ocupados com as coisas dessa vida, que nós não nos lembramos das coisas de Deus. E terceiro, por outro lado, tem aqueles que estão trabalhando, que estão esgotados no sentido espiritual. Eu já me senti assim. E por esgotamento espiritual tem um descanso físico, mas também tem um descanso no Senhor. Quantas das vezes eu cheguei na igreja esgotado fisicamente, às vezes até espiritualmente, e Deus, com a sua palavra, no momento de louvor e de adoração, ou através da oração, trouxe um renovo para a minha vida e para a minha caminhada. Então o que nós precisamos? Despertar do sono. E segundo, como diz aqui, nós precisamos ser vigilantes. E aqui o comentarista coloca 2 meios para nós vigiarmos. Primeiro é a palavra. O cristão que está apegado na palavra, Deus está sempre dando insights para ele, está sempre mostrando para ele que aquele caminho não é bom, está sempre alertando ele das coisas ruins que estão para chegar. A Bíblia fala que Deus não faria nada na terra sem antes comunicar aos seus servos os profetas. Querido, quando você está meditando na palavra, Deus está mostrando as realidades espirituais. Deus está mostrando o que está acontecendo ao seu redor. Isso mantém você o quê? Acordado. E a outra questão é a oração. Então, muitas das vezes, nós negligenciamos o ministério da oração. Nós não falamos com Deus da nossa vida, daquilo que estamos passando, daquilo que nós almejamos. E isso gera também um esfriamento e um sono espiritual. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, tanto os irmãos que estão aqui na igreja, como aqueles que nos acompanham por esta live, desperta em nome de Jesus. A palavra de Deus para você é aquilo que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta entre os mortos. Os mortos são aqueles que não têm Deus ao seu redor, e Cristo te esclarecerá. Desperta, você que dorme. Então, fechando aqui a nossa ministração nesta noite, a nossa conclusão diz assim, quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: sair ao encontro. Não vai dar tempo para se preparar, se encontrar com o Senhor. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-se para te encontrares com teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. E nós devemos estar prontos e responder: já a sua noiva se aprontou. Essa expressão está lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Nós lemos em Mateus 25, versículo 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Pergunta, meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Se Jesus vier buscar você hoje, se Jesus vier buscar a igreja hoje, está você preparado? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Conta-se de um homem que depois que ele aceitou Jesus, todos os dias, ele abria a sua janela, olhava para o céu, via o sol brilhando e ele perguntava: Jesus, será que é hoje que o Senhor vem para me buscar? Você tem feito essa pergunta? Porque um dia ele virá, seja individualmente ou coletivamente, um dia nós teremos que encontrar com o Senhor. Ou no arrebatamento ou na morte, nós precisamos estar prontos. Que Deus permita que as nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 33 e 36, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje, para que estejamos nesta condição.
estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém, queridos? Estamos fechando mais um trimestre de escola bíblica, de cultos de ensinamento da palavra de Deus, e ponha isso no teu coração. Em breve Jesus virá para nos buscar, e Ele quer encontrar você, eu, nós, a sua noiva, o seu povo, a sua igreja, acordado, para que aquele dia não nos pegue desprevenidos, mas para que aquele dia nos pegue prontos, e nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. E você possa, e eu possa, e cada um de nós possamos se encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que vivemos um tempo difícil, talvez um tempo, meu Deus, como nunca houve na face da terra, de pestes, de terremotos, de guerra, Senhor, de pandemia, ó Pai, de mortes, ó Pai, de notícias trágicas, ó Senhor, bem próximos de nós. Senhor, que haja um despertamento espiritual na minha vida, na vida da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, na vida dos irmãos que estão aqui na igreja hoje, e daqueles que nos acompanham pelo celular. Ó Deus, vá de encontro a cada um que nos acompanha também por essa transmissão ao vivo. Traga despertamento espiritual, ó Deus, para a tua igreja. Em breve o Senhor virá para nos buscar, Senhor, e nós queremos estar prontos e preparados para nos encontrar contigo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos dizer todos os dias: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos prepara, Pai, e que nós possamos estar com as nossas lâmpadas acesas quando o Senhor vier para nos buscar. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na sexta-feira nós estaremos aqui para o nosso culto, a partir das 19h30. No domingo, às 18 horas, estamos aqui no culto da família, e a partir das 18h30 nós começamos o período de louvor. Todo culto nosso, nós tiramos 30 minutinhos no início do culto para nós buscarmos um pouco a face de Deus, e logo após a oração nós começamos já o nosso louvor e a nossa live pelo Facebook, ok? Se você puder, compartilhe esse vídeo aí e nos ajude a divulgar e difundir os valores do reino de Deus. Nós estamos num projeto também de transmitirmos os nossos cultos pela plataforma do YouTube. Se você puder, vá lá no nosso perfil, Pastor Davi Alencar Santana DJL, e clique lá fazendo a sua inscrição. E assim você poderá nos ajudar em breve, fazermos a divulgação maior da palavra de Deus por essa plataforma também. Amém? Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.